Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, uma portaria do Ministério da Saúde que destina verba a ações de gestantes foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O auxílio extra de quase 250 milhões de reais vai ajudar a garantir a saúde à mãe e ao bebê durante a pandemia. O incentivo financeiro federal de 247 milhões de reais é destinado a ações de apoio à gestação, pré-natal e pós-parto com vistas ao enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, o valor foi liberado ao Fundo Nacional de Saúde, aos fundos municipais e distrital de saúde, de modo automático e em parcela única. Os recursos devem ser aplicados no monitoramento de gestantes e puérperas, mulheres que deram à luz há pouco tempo, com síndrome gripal, síndrome respiratória aguda grave ou com suspeita ou confirmação de Covid-19. A verba também será investida no suporte ao distanciamento social para mães que não possuam condições para a realização de isolamento domiciliar. Nesse sentido, os recursos vão fomentar a utilização das casas para gestante, bebê e puérpera. O Ministério da Saúde recomendou que as mulheres, se possível, adiem os planos de engravidar até uma melhora nos números da pandemia. E um novo estudo russo mostrou o melhor resultado da Sputnik contra a Covid. A análise foi baseada nas quase 4 milhões de pessoas que receberam as 2 doses da vacina. Um dos principais desenvolvedores da vacina contra a Covid, Sputnik V, afirmou que o imunizante mostrou uma taxa de efetividade de 97,6% contra a doença. A avaliação foi feita com base em dados do mundo real, ou seja, das 3.800.000 pessoas que receberam as 2 doses da vacina. O resultado foi apresentado para a Academia Russa de Ciências. A nova taxa é maior do que a eficácia de 91,6% descrita nos resultados de um ensaio clínico em grande escala da Sputnik V no início deste ano. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ainda não aprovou o uso emergencial do imunizante russo. A avaliação da Anvisa sobre a vacina deve sair até o próximo dia 28. Em março, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 10 milhões de doses da Sputnik V, com entrega prevista até junho. E olha só, os Estados Unidos, país mais afetado pela pandemia de coronavírus, apostam na vacinação para voltar à normalidade. O governo americano anunciou que metade da população adulta já foi vacinada com pelo menos uma dose do imunizante anti-Covid. Todas as pessoas com mais de 18 anos receberam a vacina. Segundo dados oficiais, 50,4% das pessoas maiores de idade estão parcialmente imunizadas, enquanto 32,5% já estão totalmente vacinadas. O índice sobe para 65,9% entre a população com mais de 65 anos. Mais de 131 milhões de pessoas receberam pelo menos uma dose da vacina no país. Mas o aumento dos novos casos diários levou o assessor médico da Casa Branca, Anthony Fauci, a advertir que o país continua em uma situação precária. Na semana passada, os Estados Unidos suspenderam a aplicação da vacina do grupo Johnson & Johnson, após o anúncio dos casos de 6 mulheres que desenvolveram graves coágulos sanguíneos depois que receberam o fármaco, e uma morreu. Mas o imunizante deve voltar a ser usado em breve, possivelmente com algumas restrições ou advertências sobre o uso. O presidente Joe Biden garantiu que há vacinas para todos os americanos. E para tentar conter a pandemia na capital da Índia, as autoridades de Nova Delhi anunciaram um confinamento de 1 semana a partir desta segunda-feira. Na região mais afetada pela doença do país, foram registrados 25.500 novos casos no domingo, com quase 1/3 dos testes com resultados positivos para a Covid-19. O objetivo é conter um aumento expressivo dos casos e diminuir a pressão nos hospitais.
O país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes registrou o recorde de 273.810 contágios nesta segunda-feira, que marcou o 5º dia consecutivo com mais de 200 mil casos. Nos últimos 7 dias, a Índia registrou mais de 1 milhão e 400 mil casos, ou seja, 64% a mais que na semana anterior. Especialistas apontam que o aumento foi provocado pelo relaxamento da população, que parou de cumprir as medidas de prevenção. E casos diários aceleraram rapidamente. No início de fevereiro, o país registrava menos de 9 mil contágios por dia. Autoridades anunciaram que o comércio vai permanecer fechado na capital do país e os deslocamentos serão autorizados apenas para os serviços considerados essenciais. Após o anúncio, longas filas foram formadas em supermercados de Nova Delhi, cenas que lembram o começo do confinamento no ano passado. O governo fez um apelo para que os trabalhadores migrantes não abandonassem a cidade. As restrições do ano passado deixaram milhões de pessoas sem trabalho, que seguiram para as estradas muitas vezes a pé para retornar à capital. Algumas morreram no caminho. E de volta ao Brasil, no dia 1º desse mês, a lei do stalking entrou em vigor. Mas, afinal, no que consiste essa legislação e o que caracteriza esse crime? Vamos acompanhar na reportagem. Stalking é uma palavra da língua inglesa que significa perseguição. Agora, uma pessoa que perseguir outra de qualquer forma, invadindo a liberdade e a privacidade, colocando em risco a integridade física ou psicológica, será responsabilizada criminalmente por isso, até mesmo se for pelas redes sociais. A lei do stalking entrou em vigor no dia 1º deste mês e em Dourados, 2 homens foram presos aqui no 1º Distrito Policial pela prática do crime. Esse delegado explica o que muda no cotidiano da Polícia Civil com a sanção da nova Lei 14.132. Essa lei nós entendemos que foi um avanço, porque houve a revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Então essas condutas não são mais tidas como uma mera contravenção penal, e sim como a prática de um crime. Então toda pessoa que se sentir lesada pode procurar a delegacia de polícia. Nós faremos o registro de boletim de ocorrência e estaremos instaurando o respectivo procedimento para apuração do caso. Almussa Júnior diz que a lei não se aplica apenas ao ambiente doméstico, que qualquer pessoa pode ser responsabilizada e que o crime vem crescendo no ambiente virtual. Toda e qualquer pessoa que adote uma postura de perseguição reiterada, obsessiva contra qualquer pessoa, estará sujeito a essas penalidades previstas no crime de stalking ou perseguição. Para o presidente da 4ª subseção da OAB de Dourados, a lei surge para criminalizar a prática de perseguição e pôr limite nas redes sociais contra os chamados haters. Hoje, com as redes sociais, é muito comum esse tipo de coisa. A gente também tem ouvido nos últimos dias a figura do hater. O hater é aquele provocador de redes sociais. É aquele que desacata nas redes sociais. E isso pode ser algo interpretado apenas como um mero incômodo, mas isso pode tomar dimensões. E com o advento da lei, esse que era tratado como um mero incômodo, inclusive sob a ótica de uma mera contravenção penal, passou a ser tratado agora pelo Código Penal, interpretado como crime. O representante da OAB diz que o crime tem ainda qualificadora, que pode aumentar o tempo da pena em até 50%. A pena sobe de 2 anos, a pena máxima de 2 anos para 3 anos, quando a vítima é criança, quando a vítima é idoso, quando o crime é praticado com o uso de arma de fogo ou quando o crime é praticado contra a mulher em detrimento do gênero. Para o Instituto Mulher, a nova lei traz mudanças importantes, principalmente no combate à violência contra a mulher. A gente sabendo que tem mais esta ferramenta, agora a gente sabendo que a gente pode punir um pouco mais esse agressor, para nós isso é muito, muito relevante. Edna Bonelli, presidente da entidade, diz que esse crime não está previsto no texto da Lei Maria da Penha, mas acredita que futuramente possa ser acrescentado. De uma certa forma, é uma grande vitória também para quem trabalha com a violência doméstica e com a Lei Maria da Penha, né? Há uma lacuna. Mas é tudo muito novo, né? E claro que talvez futuramente isso possa fazer parte da Lei Maria da Penha, por quê? Todas as alterações que vêm para beneficiar, para estruturar, para facilitar a implementação da Lei Maria da Penha têm sido feitas.
E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações daqui a pouco às 5 da tarde com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia.